Não venho falar de nada de extraordinário ou de desconhecido, provavelmente, das pessoas da sala. Não sou nenhum especialista em Quinto Império, não sou nenhum especialista no sebastianismo, mas gostaria aqui de, a partir de um manuscrito que é subejamente conhecido e está relativamente estudado, que todos nós podemos consultar online na Torre do Tombo, de há uns anos para cá, que está disponibilizado, dizer aqui algumas coisas sobre este Quinto Império, sobre Dom Sebastião, não tanto sobre a figura histórica, mas que temos que a afigurar, mas sobretudo sobre a figura mitificada ou mistificada em torno de Dom Sebastião, e depois falar aqui também um pouco sobre profecias. Do ponto de vista da matéria, eu sou simbolista, sou sobretudo heraldista, portanto trabalho na área daquilo que são os símbolos contidos dentro da economia de um escudo e, portanto, não vou fugir, se calhar, muito daí. Mas gostava de vos dizer meia dúzia de coisas meia dúzia de reflexões, e por isso também lhe chamei a excurso simbólico, sobre este manuscrito e sobre aqui algumas coisas que ele contém. Se quiserem, eu tenho muito esta prática da divulgação daquilo que são as fontes. Nós às vezes lemos já muitas paráfrases das paráfrases das paráfrases e às vezes era interessante pegarmos na base, na laranja que faz o sumo. Portanto, em vez de estarmos só já a pegarmos naquilo que é a suposta essência de um sumo que nós não sabemos se está tão real assim. Bem, vamos... Jardim Ameno. O Jardim Ameno é um livro e já lá iremos. Dizer que este título, que parece pomposo, os meus títulos são sempre muito barrocos, eu próprio sou um bocadinho gongórico, mas o Jardim Ameno é o título do próprio manuscrito do livro, já lá iremos, Sinais e Profecias, portanto andamos aqui um pouco também em torno desta visão que o próprio livro contém. Bem, só para descontrair, nós estamos brevemente, hoje é, como para aqueles que já me conhecem sabem que eu sou muito beato, hoje é dia de Cristo Rei, é o último domingo do tempo comum, para a semana, no domingo que vem, entramos no Advento, portanto estamos na expectativa de algo que encarna e que aparece para se revelar, para se manifestar, para a epifania e às vezes para a escatologia. Portugal, e aí pegando aqui um bocadinho naquilo que dizia o professor Edgar Leite, Portugal tem um manancial diferenciado, e aí sim, em relação ao domínio hispânico, diferenciado daquilo que são as manifestações, ou aquilo que é historicamente consignado como manifestações do divino. No domínio hispânico, nesta época do século XVI e XVII, que é uma época que aqui nos interessa, porque é a época em que a restauração vai repegar nestes conceitos mentais, conceitos espirituais, nós temos permanentemente aqui, ao lado em Espanha e também no mundo hispânico da América do Sul, freiras e frades a terem visões místicas a toda a hora e todo o momento, dentro dos conventos devidamente fechados. E nós aqui vamos tendo cultos do Espírito Santo e vamos tendo outras coisas engraçadas do lado de fora. Isto não termina, curiosamente, no século XVI e XVII, portanto, no período de domínio filipino ou no período depois, imediatamente, da restauração. O que vai acontecer é que há uma dinâmica sistémica mística que acontece permanentemente no domínio português. Curiosamente, muito, isso o professor Manuel Gandra um dia há de falar sobre isto, porque eu já não tenho capacidade para isso e ele ainda tem, falar, por exemplo, sobre as questões marianas da dinâmica portuguesa, ou como elas, de alguma maneira, também são elas próprias, pelo domínio feminino do Espírito Santo, etc., que se manifestam. Bem, costumo contar normalmente, quando falo em Mariano, de uma história muito, muito, muito rápida. Toda a gente conhece as aparições, para quem acredita, as aparições de Fátima de 1917, na Cova da Iria, em cima de uma árvore. E eu costumo contar, porque sou de origem beirã,
que em 1271 Nossa Senhora também apareceu a 3 pastorinhos em cima de uma árvore. A diferença é que não foi numa cova, foi num cimo de um monte, no Alto Culcurim, e fizeram o maior templo mariano da Beira Alta, que é o Santuário de Nossa Senhora das Preces. Inicialmente fizeram uma capelinha lá em cima, que foi aquilo que ela disse para fazer, e depois fizeram um grande santuário cá em baixo, na Senhora das Preces. Portanto, das duas uma, ou Nossa Senhora não tem imaginação e volta a repetir o mesmo modelo vários séculos depois, ou há aqui alguma dinâmica para aqueles que acreditam na comunicação do divino para o terreno, que parece ter aqui um padrão. Bem, brincadeiras à parte. Esta conferência é uma conferência que tem como temas Hermética, Cavalaria, Quinto Império, e, portanto, abrimos diretamente com este brasão, e depois eu hei de explicá-lo lá mais à frente. Este brasão é uma criação, ou uma cocriação, do Manini, que está na Regaleira. O professor Manuel Granda já falou abundantemente sobre ela, portanto, vão ler. Ele não precisa de publicidade, mas vão ler. E tem este brasão, que é um brasão alegórico, que tem uma lança, podem ver, é um brasão que tem uma lança e depois tem algo que voluteia em forma de um S em torno daquela lança. Isto é um escudo de justa, não é um escudo tradicional, não é um brasão no sentido em que são usados para o contexto familiar, mas é obviamente uma visão, um brasão de alegoria. Portanto, um bocadinho a maneira como os cavaleiros em justa, mesmo tendo armas próprias, mesmo tendo brasão próprio, usavam armas alegóricas no contexto de justa ou de torneio. E isto é importante. É importante, primeiro, porque Augusto Monteiro no caso, inclusivamente, podia usar armas de família às quais tinha direito, e faz questão de colocar esta peça, pintar esta peça e tê-la na regaleira. Portanto, já lá iremos. Bem, comecemos então pelo Jardim Ameno. Entrecortado aqui pelo meio vão algumas citações bíblicas, não porque eu queira fazer proselitismo ou vos queira evangelizar, mas porque de alguma maneira está também contido nesta lógica que falava o professor Edgar. Esta missão de Portugal passa muito por aportar a boa nova e percebermos que o cristianismo, mesmo já como igreja ou igrejas institucionalizado, continua a não escamotear esta questão da profecia. Ou seja, nós poderíamos achar, se fôssemos muito limitados dentro da análise teológica, que quando falamos de profetas, falamos apenas dos profetas contidos no cânon bíblico. Ezequiel, Esdras, por aí fora. E, portanto, nós percebemos que, por exemplo, mesmo em alguém que balizou teologicamente o cristianismo nascente, que é São Paulo, continuamos a ver sucessivamente várias referências à profecia como um sentido necessário, obrigatório e lógico dentro da questão da própria orgânica da Igreja eclesiológica. Portanto, aqui uma citação que eu penso que conseguem ler: procurai o amor e aspirai aos dons do Espírito, mas sobretudo ao da profecia. O que profetiza fala aos homens para os edificar, exortar e consolar. Ele não está a falar dos profetas antigos, está a falar da profecia em contexto de comunidade cristã. Quisera eu que todos vós falasseis em línguas, mas mais ainda que profetizasseis. Quem profetiza está acima daquele que fala em línguas, a não ser que também as interprete, para que a Assembleia possa tirar proveito. É neste conceito, sobretudo dentro da Companhia de Jesus, que vão aparecer, a partir do final do século XVI e até ao século XVII, um conjunto de escritos que hoje nós vamos interpretar, porque grande parte daqueles que conhecemos já são produzidos em pleno século XVII, em plena época da Restauração, como um instrumentário propagandístico da legitimação de Dom João IV, ou seja, da restauração na pessoa do Duque de Bragança.
o que não é intrinsecamente verdade. Portugal, e aqui faz um processo muito grande, ou melhor, faz um processo grande, mas de forma muito rápida, de passagem daquilo que é o conceito base, ou os conceitos bases do sebastianismo, ou melhor, daquilo que Dom Sebastião significa, para o joanismo. E é, nesse aspecto, um dos grandes culpados, e eu direi culpados, porque nem sempre é fácil. Eu gosto muito de Padre António Vieira, do ponto de vista daquilo que é a capacidade da língua, a capacidade de mexer na língua portuguesa, de integrar coisas, como o imperador da língua portuguesa, como diria a pessoa. Mas a verdade é que o Padre António Vieira, como grande propagandista, a partir de certo ponto, de Dom João IV, vai ele próprio transmutar o sebastianismo noutra coisa. Não estou aqui a criticá-lo, é um fruto da época. E por isso, muitas vezes, para os sebastianistas, mais puristas ou mais radicais, se usar, Padre António Vieira é visto como alguém que adulterou o sentido inicial ou o sentido real, verdadeiro e metafísico do sebastianismo. Então, entramos no livro. O livro é um livro que existe na Torre do Tombo, como eu disse, pode ser consultado, e aqui há alguns dados sobre ele. O título é enorme, tem estes títulos que ainda não são do proto-barroco, portanto não são pequeninos, como podem ver. As 3 primeiras linhas constituem o título e o resto que vem a seguir também. Portanto, Jardim Ameno, Monarquia Lusitana, Império de Cristo. Isto são só o título base. E depois vem o resto. Profecias, revelações, vaticínios, prognósticos e revelações de muitos santos e santas religiosos, servos de Deus, varões ilustres e astrólogos, dizia o que ainda há pouco falando o professor Manel Gandra, e eminentíssimos que, alumiados pelo Divino Espírito, escreveram sobre a duração do reino de Portugal, a Deus dado, com a sublimação à dignidade imperial, no encoberto das Espanhas e monarquia universal à última do mundo. E depois esclarece quem é o autor, encorpadas e ilustradas pelo licenciado Pedro Anes de Alvelos, natural da vila de Abiúl, portanto ficamos a saber que há profetas em Abiúl, lente de filosofia da Universidade de Coimbra em ordem intelectiva. Gosto imenso deste termo. Ano de 1635. E vem a dedicatória, como compete, dedicante ao monarca lusitano. Não se sabe quem é, não determina. Mandaram-se trasladar do seu original, na Quinta da Viçosa, cita na Ribeira de Barcarena, também mais interessante aqui a Barcarena, em 20 de março de 1636 anos. Pronto. Isto é, como viram, o título é pequenino. Jardim Ameno é o título simbólico que lhe é dado, Monarquia Lusitana, no sentido sebastianista e claramente na lógica, este apodo de monarquia, muito na lógica do Quinto Império, mas também, por exemplo, eu não sei se alguma vez, só vi uma vez uma conferência engraçada sobre a comparação dos conceitos de Quinto Império com a Fifth Monarchy, que seria interessante também desenvolver, mas em Portugal, curiosamente, os conceitos acho que são um bocadinho diferentes. E, por fim, Império de Cristo. Portanto, este Império de Cristo também esclarece um bocadinho que tipo de império é que estamos a falar. E depois vem todo o resto, percebemos que é uma compilação de profecias, etc. Portanto, faz todo o sentido, encaixa perfeitamente aqui. Alguns de vós conhecerão seguramente o conteúdo do texto. Eu vou falar de 2 ou 3 coisas que lá estão dentro, só para, como se fosse uma divulgação editorial. Portanto, não tirando ali aos nossos amigos das edições e das livrarias o seu caráter, mas falar um bocadinho aqui da questão editorial. Inclui-se. Ok. Inclui-se dentro do âmbito dos textos propagandistas. Temos sabemos que depois ele vai ser transcrito em Goa, já em plena época da Restauração, cerca de 1650, pelo cônego António Moreira, que
ele próprio deve ser o padre António Gaspar Moreira, que era jesuíta. Portanto, os jesuítas vão andar, não apenas o padre António Vieira. O padre António Vieira é, curiosamente, um dos últimos redutos a pegar na lógica do Quinto Império e na lógica do Quinto Império já de uma dinâmica joanista, portanto, com a transição do sebastianismo para o joanismo. E este livro vai andar sempre, vai ser copiado várias vezes e vai constituir um de muitos escritos considerados hoje propagandísticos da Restauração. Pela a generalidade dos textos que lá está contido, mesmo sendo um apógrafo, podem ser considerados como prévios à Restauração e, portanto, de um sebastianismo, diríamos nós, mais puro, mais essencial. Ele, de facto, é transcrito em 1650, depois a página de rosto diz-nos por onde é que ele passou, pertenceu ao Henrique de Carvalho, que era jesuíta e que era confessor de Dom José. Antes, os jesuítas também andavam muito próximos de... Não se esqueçam que a birra de Sebastião José de Carvalho e Melo com os jesuítas nasce do facto de ele se ter zangado com o confessor. São coisas que acontecem. Ele próprio tinha um confessor jesuíta e depois é que mais tarde vai passar para os oratorianos. Portanto, também havia esta proximidade. Não é apenas não há no Sebastião José um racionalismo às vezes tão puro como se julga. Mas isso, pronto, ficaria para outras notícias. E depois, a partir de 1766, ele vai ser encontrado na livraria da Sociedade de Jesus em Gouveia, pelo Dr. Matias Carvalho, Coutinho de Vasconcelos, e vai, dentro daquela lógica que tem a ver, já do tempo do Sebastião José, do Marquês de Pombal, de uma certa aniquilação pombalina do jesuitismo. Portanto, tudo o que lhe soasse jesuítico era para fazer tábua rasa. E, portanto, vai sofrer muito com isto. A dinâmica profética portuguesa, o bandarrismo, o sebastianismo, como nós, embora, curiosamente, depois mais tarde, venha a ser recuperado. Como eu vos dizia, nada de... Este livro tem duas partes. Tem uma primeira parte que é o tal Jardim Ameno, com a compilação, e depois tem uma série de profecias do Beato Amadeu. O Beato Amadeu é uma personagem portuguesa, irmão da Santa Beatriz da Silva, filho do Rui Gomes da Silva de Campo Maior. É uma personagem deliciosa que vai fazer a sua carreira mítica e mística fora de Portugal, sobretudo em Milão, e que vai insistir muito numa certa visão muito pouco tipificada, insistindo que é possível integrar aquilo que para nós é um conceito quase budista da reencarnação no conceito do cristianismo. E a partir daquilo que é um movimento de uma encarnação, uma reencarnação divinizada de algo divino. E é engraçado porque o termo que ele vai utilizar, sobretudo nos textos latinos, é o termo divos, nem tanto divinos, divos, que corresponde ao termo sebastos. Portanto, o termo grego que significa divino, augusto, um bocadinho que era um termo que os imperadores romanos usavam para si, o Augusto, mas que tinha o correspondente grego sebastos. Não sei se vos faz lembrar qualquer coisa. Bem, esta compilação é uma compilação menos diferente das outras que nós conhecemos, ou dos textos propagandísticos da época. É muito mais popular e adaptada, no sentido que coloca toda à disposição um conjunto de textos que escolhe e sem ser demasiado académico, ou seja, é possível integrá-lo dentro da lógica daquilo que são os amplos conhecimentos da Companhia de Jesus, como qualquer popular, desde que saiba, tenha a sua capacidade, pode ler e interpretar. Dedicado ao monarca lusitano, propositadamente não dizendo que era o rei reinante na época, que supostamente em 1636 seria ainda Filipe III, mas
dedicado ao monarca lusitano e falando já da nova aclamação do rei encoberto. Não, curiosamente, mesmo que tendo sido copiado já na época da Restauração, depois nota-se que há uns acrescentos, muito já ligados com Dom João IV, mas ainda assim vai ter esta preocupação de falar sempre no rei encoberto, no Dom Sebastião no sentido, e vai falar muitas vezes no Dom Sebastião e de alguma maneira reportando para que as pessoas fossem percebendo os famosos sinais que seriam os 12 ou 24, consoante as versões, que seriam passíveis de qualquer pessoa reconhecer o rei quando ele, ou aquilo que o rei significava, quando ele voltasse. Como eu vos dizia, profecias de Santo Amadeu, curiosamente Santo Amadeu, tem os vaticínios, portanto, com alguma coisa críptica, com sinais crípticos para serem interpretados. Portanto, vão lá, divirtam-se, aproveitem e vejam também uma coisa mais antiga, que tem também assim umas signas giras para percebermos, que é o livro dos Conselhos de El Rei Dom Duarte, que tem um fim cheio de coisas que não estão interpretadas, porque na visão paleográfica não interessou aos historiadores, portanto também tem assim uma série de coisas interessantes. Este é o vaticínio achado na vila de Alcácer do Sal, no Mosteiro das Freiras Franciscanas, portanto não exclui, não, estamos a falar de alguém que escreve a partir de um contexto de igreja, mas para uma comunidade muito mais alargada. E tem mais outros. Depois tem também coisas engraçadas, como este soneto que se achou no dito cartório do infante Dom Luís. Portanto, esta com permanente dinâmica daquilo que é a linguagem profética ser também ela própria a linguagem poética, tal como a linguagem da filosofia na Antiguidade, filosofia no sentido da compleição de todas as ciências, era uma linguagem poética. Portanto, tudo, a poesia transporta em si própria uma capacitação de revelar, de manifestar aquilo que está para além de nós. E, obviamente, uma coisa muito boa e nesta fase muito pouco adulterada, que é, e quando eu digo muito pouco adulterada, é porque... ainda não. Peço desculpa, esse é a seguir. Esta é engraçado porque são as trovas feitas em profecia sobre o tanger das pancadas da sepultura de Dom Afonso Henriques. Volta a não vir, voltamos a Dom Afonso Henriques, outro rei que ele próprio, o que é que ele significa? Não é Dom Afonso Henriques per se, mas é aquilo que ele significa. E tantas vezes recuperado pelos lados mais tradicionais ou menos tradicionais da barricada, com os miguelistas a pegarem, por exemplo, no século XIX, em Dom Afonso Henriques, com Dom Sebastião a ir buscar aquilo que é a essência da nação, com Dom Afonso Henriques, ou se quiserem, o próprio Dom João V, já que estamos em Mafra, a ir pegar em Dom Afonso Henriques e até a tentar canonizá-lo. Portanto, perceber que mesmo alguém, quase plasmando o rei Dom João V, um rei pecador, mas que se quer santo, pegando também naquele rei que também se quer santo, mas teve as suas doses de pecador. Mas como é preciso ser pecador para ser santo, então ele vai pegar e vai tentar canonizar Dom Afonso Henriques. O processo nunca foi terminado. Portanto, se alguém quiser empreender nessa questão, eu depois explico, no fim, como é que fazemos para restaurar o processo de canonização de Dom Afonso Henriques. Duvido é que tenhamos sorte. Bem, e depois, portanto, curiosamente, estas profecias vêm narradas em castelhano. Também se encontra outra nueva, que el primer rey de portugués dio golpes dos veces tres de alba dentro de su cueva. Portanto, uma profecia, o que é que significa isto? Então, ouviu-se três pancadas dentro do túmulo de Dom Afonso Henriques, é o próprio que vem desde a sua ação lá de trás dizer-nos, estejam atentos, vai acontecer qualquer coisa. O meu sucessor vem aí. Portanto, esta ligação, mais uma vez, entre aquilo que é o rei encoberto e aquilo que é a origem da nação, estar perfeitamente como se fosse uma linha contínua que pode estar embaraçada, mas que se vai desembaraçar. Uma referência que é rara, e isto são raros,
porque embora ela seja citada, isto aqui conjuga um texto em que refala do livro das Revelações que a Rainha Santa Isabel de Portugal, mulher do rei Dom Dinis, tinha. Portanto, estamos a falar de um manuscrito profético que é colocado logo diretamente sobre a autoria, ou pelo menos a posse, da própria Rainha Santa, e que vai dizer que, tal como está no teto, por acaso não é no teto, é no altar-mor, tal como numa grande roda está um menino na igreja de São Roque. Depois vai ser comparada, é quem esclarece o que é que estava na revelação da Rainha Santa, à semelhança do que está pintado em São Roque, portanto, que é aquele menino que está ali. Eles vão falar sobre o livro das Revelações da Rainha Santa, que é um manuscrito que eu não conheço, a não ser estas 2, 3 referências, e depois em mais ou dois textos desta época em que fala do livro das Revelações. Mas é no sentido de que a linha dos reis de Portugal, a partir dela, uma linha santificada, quase de parousia, ela pode estar tranquila. Portanto, há uma revelação à Rainha Santa, ela pode estar tranquila, porque o rei encoberto que sairá da sua linha genética vai aparecer e está salvaguardado. Curiosamente, percebemos aqui então que não há quebra. E isto é uma tónica gira, porque isto, por exemplo, percebe-se que o texto não é ainda joanita, não é de Dom João IV, mas é muito referente à personalidade de Dom Sebastião, ou seja, não há quebra varonil até se chegar a Dom Sebastião. E, portanto, é o menino, este futuro de Portugal que passa por um menino que caminha sobre as nuvens, caminha sobre a bruma, e um bocadinho como na visão do Apocalipse, abrir caminho àquele que caminha sobre as nuvens. Portanto, o livro das Revelações da Rainha Santa. Fica aqui o convite para um dia irmos todos à procura dele. E aqui um texto em que fala melhor. No livro das Revelações que teve a Rainha Santa Isabel, estão estampadas as figuras daquelas coisas de que foi servido revelar-se. Há um edifício de forma redonda, como aquele que serviu para pintar no teto da igreja de São Roque de Lisboa, com um menino somente posto no dito edifício, em passo, e depois as ditas estampas e declarações do que disse Nosso Senhor. Pronto. E depois depois que termina dizendo, começar a andar muitos gritos e fazendo grandes reclamações desculpem lá, isto às vezes perdemos aqui um bocadinho, a dita Rainha Santa e Visão, como dádiva, como da dita sua progenia, vinham a não ver mais que um direito herdeiro do reino de Portugal. E, portanto, mais uma vez, esta citação em relação à Rainha Santa. Bons, coisas com grande densidade nesta compilação enorme. O sonho do Orives do Sardual, as profecias, só isto daria um dia inteiro, do Emmanuel Bocarro francês, do Jacob Rosales, que era um médico que escreveu várias coisas, incluindo esta que está aí ao lado, a Anacefalioses da monarquia lusitana, que elas próprias também ele próprio também vai fazer a transição daquilo que é a tradição sebastianista para o joanista, muito antes do Padre António Vieira. Por isso é que esta ideia de que o Quinto Império é uma coisa do Padre António Vieira, e o professor Gandra já explicou isto noutras ocasiões, é uma coisa muito, mas muito anterior. Ou seja, ainda não havia Dom João IV, nem se sonhava que Dom João IV podia ser um putativo candidato a qualquer coisa, agora que se fala tanto de putativos candidatos, mas era um sebastianismo muito mais purista. Mas a primeira transição de perceber que Dom Sebastião iria ter uma encarnação noutra prefiguração, noutra figura, então está contida, por exemplo, muito antes no Manuel Bocarro francês, que teve uma série de perseguições e depois acabou por escrever sobretudo um conjunto de profecias e de escritos proféticos e sebastianistas, sobretudo no exterior, porque cá teria problemas com o Tribunal de Santo Ofício. Não pode faltar a bandeira. Muito bem. Portanto,
pedem-me aqui para acelerar e, portanto, falo rapidamente. O Bandarra, os títulos, o Jardim Ameno, não se sabe exatamente quem compôs, obviamente que o nome não existe. Este senhor nunca foi professor em Coimbra, não existe, ela própria é uma alegoria para perceber. O Pedro Anos de Alveles é uma figura da Idade Média muito conhecida por ser aquele que de alguma maneira vai apresentar ao rei de França, em determinado momento, aquilo que é a função do rei a partir da memória de Dom Afonso Henriques. E, portanto, isso é um detalhe interessante a ver. E então, depois entramos naquilo que é verdadeiramente o título. A própria escolha do Jardim Ameno, do Hortus Amenos, que é um conceito medieval a partir do Bernard de Morlaix, que diz que ao contrário do jardim do Hortus Conclusus, portanto do jardim fechado, o Hortus Amenos, o Jardim Ameno, é o Jardim das Delícias, é a própria prefiguração daquilo que é o divino a partir das figuras cristológicas. E Sebastião é uma criatura, é uma incorporação cristológica. Este texto, que merecia aqui uma tradução, depois eu, no fim, se houver tempo, eu conto-vos. Este Jardim Ameno, que é um conceito medieval, ele próprio tem um conceito simbólico muito estrito. Enquanto que, por exemplo, o Hortus Conclusus é fechado, um jardim, mesmo em termos, estamos a falar aqui podemos estar quase a falar de jardinagem e botânica, e por isso nós associamos à Virgem, à pureza total. O Hortus Amenos é o Jardim das Delícias, é o jardim onde o amor prevalece, o amor no sentido total, não no amor. E, portanto, muitas vezes representado na Idade Média como um jardim circular, ou seja, sem cantos, ou com 12 muralhas, um bocadinho como a Jerusalém Celeste do Apocalipse, de São João, onde estariam presentes os 4 elementos, onde se faz o desencantamento dos sentidos, e apenas com uma porta por onde passam os amantes. Ou melhor, por uma única porta por onde o amante, pensem em Santa Teresa de Ávila e em Jesus, passa e leva a sua predileta. Portanto, este Jardim Ameno é prefiguradíssimo. Portanto, a escolha não é inocente para o título desta compilação das profecias. O próprio título tem em si. O Jardim Ameno é simbolicamente o paraíso, o Jardim Ameno, o próprio Cristo, ou aquele que Cristo prefigura para encarnar, é ele próprio a prefiguração, não apenas do amor cortês, como se julgou, como se partia na Idade Média, mas a partir de Horácio, Juvenal, etc., mas prefigurando esta ideia de que o Quinto Império é o sítio da perfeição, da transmissão do amor, da transmissão do Evangelho, da missão profética, como dizia o professor Edgar. Para quem conhece isto, não é a gravura do Meister do século XVI, do século XV. O Palácio de Sintra, nós hoje entramos mal dentro do Palácio de Sintra. Também nos levava aqui sobre arquitetura a falar uma série de horas, mas pronto. Aquela entrada para onde nós entramos hoje era a entrada do jardim. Tinha um muro à frente. A entrada do palácio não é por ali, é lá por trás para onde é a GNR. Nós hoje quase não vemos para onde é que se entrava para o palácio. É uma portinha estreita, como compete aos sítios emblemáticos, tal como na Sala dos Brasões, só se entra por uma portinha estreita e pequenina. Aqui à frente existia, onde hoje está este terreiro, existia um horto. O horto do palácio era ali, para o qual se entrava também ele próprio por uma portinha só. O resto era murado. No entanto, depois tinha as arcadas pelas quais se entrava para dentro. Mas só entrava para dentro quem pertencesse, portanto, a pertença. É neste espaço que vai haver a audiência de Dom Sebastião, onde supostamente foram lidos os Lusíadas, e, independentemente aqui, depois de qual foram este pátio de audiência, de qual foi depois o Dom Sebastião que aguentou ou não aguentou. Existiram não sei quantos Dom Sebastião e ele próprio vem por aí. Dom Sebastião, e com isto estou quase a terminar, esticando aqui um minuto se não se importarem, Dom Sebastião vai fazer uso,
leiam a emblemata do professor Gandra, embora curiosamente nós tenhamos ali uma visãozita diferente num caso ou outro. Dom Sebastião vai fazer uso de uma simbologia própria, que ela própria vai ter um sentido sinalético para nós interpretarmos quando Dom Sebastião vier. Vamos partir de que Dom Sebastião ainda não veio. E, portanto, vai fazer uso de uma linguagem simbólica que era muito típica a partir do século XV, que são as empresas. As empresas não correspondem exatamente à heráldica no sentido de brasão, mas corresponde a uma formulação parecida com aquilo que os ingleses têm, que são os badges. Eles vão aguentar esta noção emblemática simbólica até muito tarde, até ao século XVII, XVIII, e nós vamos cortar, curiosamente, no tempo de Dom Sebastião, portanto, já final do século XVI. O que acontece é que muitas vezes a partir de certo ponto vamos passar a ter não exatamente a formulação das empresas, mas a formulação dos emblemas que significam as pessoas. Portanto, algo que me significa a mim. Dom Sebastião vai fazer uso de duas empresas, e isto é importante. Porque estas duas empresas vão aparecer várias vezes referidas, de forma muito subtil, nos vários vaticínios do rei encoberto lá atrás. Com referências à vieira, com referências às estrelas, com referências às setas. Dom Sebastião, quando nasce no dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, e o Papa Gregório XIII vai mandar-lhe uma seta do martírio do próprio Dom Sebastião, e vai ele conceder-lhe uma empresa, ou seja, um sinal que é a própria seta. E vai-lhe dar, é o Papa que lhe vai determinar que a divisa dessa empresa, pro fide, portanto, pela fé, vai ser a divisa que ele dá. O que não invalida que as pessoas podiam tomar várias empresas, várias simbologias ao longo da sua vida, possam tomar outras. E Dom Sebastião vai tomar outra. Vai tomar esta da concha que tem um peixinho no meio, em cima de um mar, não é? O peixe vai por cima, estão à toa dado, e neste sentido que os momentos favoráveis, os momentos serenos favorecem a elevação, e vai escolher isto com o sentido daquilo que vai ser a sua campanha cruzadística, sobretudo em África. Portanto, ele escolhe para si uma nova missão. O próprio Dom Sebastião Histórico vai incorporar em si missões históricas a partir destes domínios simbólicos. Passa das setas, o que não quer dizer que não usa as duas ao mesmo tempo, e vai usar as conchas. É isto que vai dar origem, por exemplo, à ordem dita da Frecha, a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que por acaso na formulação moderna tem o Celsa Serena Favent, mas que está incorreta, porque aquela Celsa Serena Favent corresponde à outra da concha, à outra simbologia, mas já aparece com aquele S e com aquelas setas, por exemplo, na antiga alfândega de Setúbal, como podemos ver ali. É o mesmo S de Sebastião, é o mesmo S de servos, daquele que está para servir, é o mesmo S de sebastos, de divino, é o mesmo S de escravos, que vai ser usado exatamente como na formulação de Manini, mas também vai ser usado na Real Irmandade dos Escravos, em Vila Viçosa, já numa época joanita. Portanto, e aquilo que envolve aquela lança é ao mesmo tempo o lenço que a dama atira no amor cortês, mas é ao mesmo tempo um S de um nevoeiro, de uma névoa, de uma bruma, da qual Dom Sebastião se faz evidência. Aqui há algumas evidências. Dom Sebastião também ele próprio, em torno das estrelas, não apenas da Ursa Menor, que está lá em cima numa medalha que ele mandou cunhar quando tomou esta nova empresa, esta nova simbologia própria, mas o cometa de 1577 que ele interpretou mal quando foi para Alcácer Quibir.
Este cometa foi avistado quando ele estava lá na minha Santa Terrinha, eu moro em Vila Franca de Xira, e ele subiu ao terraço da casa de Tomé de Sousa e viu o cometa, o grande cometa de 1577, e disse: os céus querem que eu acometa, que eu avance para a África. A coisa não lhe correu bem. É obviamente diferente daquilo que já é a emblemata de Dom João IV, este conquistando os meus, eu que permaneço enquanto conquisto os meus fados. É por isso que Dom João IV vai entregar a coroa a Nossa Senhora como se fosse uma espécie de caudilho ou zelador da coroa. Ele próprio vai ter muitas cautelas para não se mostrar como o rei direto. Bem, o Bandarra, muito citado aqui, ainda sem o segundo e terceiro corpo, com estas referências aqui também. Aproveito para dizer que na mesma linha há também uma memória da construção do convento de Mafra que é importante conhecer e, portanto, vou terminar. Agora foi um bocadinho acelerado, espero que tenham percebido tudo. Vou terminar com dizer sobretudo isto. Este jardim ameno é particularmente importante para nós compreendermos a dinâmica do Quinto Império. Não, obviamente o livro tem 400 e tal páginas, não é possível, é mesmo para... Vão ler, lê-se bem. É um conjunto de profecias, de resumos para qualquer pessoa, para aqueles que esperavam, como se espera a última vinda de Cristo, que esperavam uma resolução e uma finalização. A resolução daquilo que é a vinda de Sebastião, ou daquilo que simboliza Sebastião, que simboliza a missão portuguesa. E depois a vinda do Quinto Império, que significa aquilo que é verdadeiramente o novo Portugal, ou o sentido daquela época e desta época do novo Portugal. O que está ali, já agora, é uma coisa que se dizia lá para as minhas beiras há muitos anos atrás. Não está no livro Jardim Ameno, mas com isto termino. Já a bruma se afugenta, um milário jaz certo, ainda outro é passado, sai cativo do deserto. E 6 lustros, 8 tochas alumiam o encoberto, que já vem levantado do império tão desperto. É uma profecia popular que se diz mais ou menos assim, portanto isto foi assim, mais ou menos, há várias variáveis, mas que basicamente vos dizem o seguinte, e com isto termino: o jardim ameno que vai florir provavelmente no ano 2038 e, portanto, virá Dom Sebastião. Muito obrigado.